Salve, salve, rapaziada! Estamos começando mais um vídeo aqui no DP Channel. Hoje para falar bastante, né, do Bragantino, e tem bastante assunto realmente. Vocês se apresentaram também lá no Twitter com várias perguntas e a gente vai estar aqui tentando responder, dando o nosso máximo realmente, né? Bom, começando com o Bragantino 1, Juventude 0, estádio na Biabchedi. Bragantino com muito volume, criou muito, mas acabou fazendo apenas um gol, né? Com o Elinho, que completou 100 jogos e acabou fazendo realmente o gol da vitória. Noite boa, né, para o camisa 11 do Bragantino, que também voltou a ser titular nessa partida. Convocar aqui já Rodrigo Seixas, o nosso analista, né, aqui do canal, o nosso comentarista, grande Rodrigão. E o Rodrigão queria que você já falasse, claro, né, sobre essas mudanças no time titular, que o Barbieri acabou promovendo. O Praxedes no meio campo, o Elinho no ataque também, o próprio John Hurtado voltou a ser titular e o Gabriel Novaes voltou para o banco de reservas. E essa partida aí do Elinho, que acabou completando 100 jogos e já marcando também um gol da vitória. Olá, pessoas. Fala, Diego. Acho que foi uma boa vitória. Numa partida que não foi das melhores, acho que o Bragantino fez melhores partidas umas semanas antes ali. Acho que o Bragantino correu mais riscos do que precisava no jogo, porque fez o placar até que cedo e não conseguiu matar e ainda sofreu um pouquinho ali. Mas foi um bom jogo, mais uma vitória em casa, né? O Bragantino tem ido bem contra os times da parte de baixo da tabela, o ataque tem conseguido fazer muitos gols, mesmo que com jogadores diferentes, né? Dessa vez foi o Elinho, que acabou ganhando a posição do lado esquerdo. A minha pergunta na coletiva foi até pela escolha do Elinho em relação ao pé, né? Porque o Bragantino gosta e tem usado por muito tempo pontas com os pés trocados, né? E não necessariamente com o pé bom do lado do campo. Mas o Elinho é um canhoto, né? Ele tem jogado pela esquerda e eu acho que para o Barbieri vale mais a pena, às vezes, escolher o jogador que está em melhor momento do que necessariamente o que tem a característica ou o pé certo para aquela posição. Então, ele acabou optando pelo Elinho, porque acho que ele deve estar treinando melhor, né, do que o Sorriso. O Sorriso até agora acho que não encaixou 100% no Bragantino. Então, ele ainda está meio que mudando bastante ali, né? Tem jogo que joga o Elinho, tem jogo que joga o Sorriso. Eles têm características diferentes, as qualidades deles são diferentes. Mas acho que nesse jogo o Elinho pôde entregar e acertar um bom chute, né? O Elinho costuma acertar bem esses chutes de rebote, né? Ele marcou um gol no Palmeiras também assim. Então, é um cara que consegue chegar e fazer esse tipo de gol, e o Bragantino subindo, né? Acho que o Bragantino chegou num patamar ali de oitavo, para subir mais que isso, ele vai ter que aproveitar, acho que é uma fase ruim de algum time que esteja acima dele, ou começar a ganhar desses times que estão acima dele, coisa que o Bragantino até agora no campeonato não conseguiu muito, ganhou poucos jogos dos times da parte de cima. Bom, e a gente vai falar mais sobre a partida, né? Mas antes dela, aqui no estádio na Biabchedi, a torcida Fanáticos do Poleiro, aliás, um grande abraço, né? Um grande salve aí à torcida. Ela estendeu uma faixa lá com escrita Eliezer Eterno, e a família do Eliezer esteve no estádio, né? Com uma camiseta, e na camiseta estava escrito "Não foi acidente". Então também deixar aqui esse registro e também o nosso coro de apoio, né? Para que o quanto antes a justiça seja feita também nesse caso. Só para não deixar passar realmente, porque foram atos importantes, né? Antes da partida, durante a partida também, com a família do Eliezer estando também no estádio. Bom, algum ponto a mais, Rodrigo, sobre a partida em si, que no segundo tempo ficou muito franco, né? Ficou lá e cá, Bragantino quase tomou gols, mas também quase chegou a marcar. Eu acho que o que pega realmente é a fase do Arthur. O Arthur ele não está jogando mal, só que a bola dele não tá entrando, né, Rodrigo? É curioso, o Arthur é um jogador que a torcida, eu não sei se aquilo lá foi vaia com mistura de aplauso, teve um pouco disso quando ele saiu no jogo, mas eu acho que, assim, ele não tá fazendo os gols, mas até que ele tá jogando bem, ele tem sido participativo, assim, não é um cara que tá fugindo, não é um cara que tá se escondendo no jogo. Em 2020, naquele período ali ruim do clube, eu acho que ele fez partidas ruins de verdade, acho que agora não é nem o caso, ele tá jogando bem, tanto que você vai naquele SofaScore, né, que faz as notas dos jogadores, ele é o segundo melhor do clube, né? Ele só tá atrás do Léo Ortiz, que tem a melhor nota do Bragantino, o segundo é o Arthur. Ele tem só 3 gols, o que é pouco, mas tem 5 assistências. É o cara ainda que mais participa de gol do Bragantino. Então, eu acho que ele está passando um momento que não está fazendo gol. Até umas semanas aí o Gabigol era um jogador que não fazia gol, mas ajudava o time, e agora está voltando a fazer gol, né? Fez gol contra o Corinthians. Acho que às vezes é só uma fase ruim, um momento ali que não está encaixando. Depois acho que ele pode engatar uma nova sequência. Mas o Arthur é um jogador que
que tem sido importante, apesar de não ter feito gols. O que o Bragantino não pode é deixar o jogo ficar, eu digo, aleatório, como ficou naquele final, porque podia acontecer qualquer coisa. Podia o Braga fazer o segundo, o Braga tomar um gol, e eu acho que ele pode controlar melhor isso dentro dos jogos. Aí pode ser um pouco daquela coisa que o pessoal fala que o Bragantino às vezes falta um pouco de experiência. Talvez seja, mas eu acho que nesse jogo podia ter controlado melhor o final e ter corrido menos riscos. Verdade, né? E bom, eu acabei até falando sobre o lance do Renan no início do vídeo. O Renan teve seu contrato rescindido com o Bragantino, né? O Bragantino acabou rescindindo com o Renan por justa causa. O jogador ainda vai recorrer, né, ao Ministério da Justiça, se eu não me engano. E é aguardar, né, Rodrigo? Mas no primeiro momento, Renan não tem mais ligação nenhuma com o Bragantino. Ele estava emprestado até o final do ano. Ele tem contrato com o Palmeiras, né? O Palmeiras também deu a entender que iria rescindir. Acho que até a rescisão ela foi feita junta, né? Mas elas ocorrem de maneiras diferentes. Mas o Bragantino decidiu rescindir o contrato do Renan, Rodrigo. Pelo que eu vi e pelo que eu pesquisei, o Bragantino mandou na sexta-feira passada a rescisão e o Palmeiras mandou no sábado, assim, bem próximos. Acho que os clubes devem ter conversado, ter feito, acho que alguma coisa bem parecida, o que, o que mostra que nenhum dos dois clubes quer mais contar com ele, porque acho que tudo que ele fez, tudo que ainda pode acontecer com ele, toda essa história atrapalha os clubes, e os clubes, obviamente, não têm entre aspas, a obrigação de estar com ele. Agora, o resto dos contratos, assim, eu não sei como é que o contrato foi assinado, o que que a justiça vai decidir, mas de qualquer forma, nenhum dos dois clubes quer mais contar com ele. Então ele está sem, entre aspas, sem clube, com problemas aí até ele resolver tudo isso vai levar um bom tempo, não sei até onde isso vai chegar e se ele vai conseguir resolver esse problema. Mas o que acontece, acho que os dois clubes não querem mais contar com ele e também não querem mais pagar ele, apesar de ele ter contrato com o Bragantino até o final dessa temporada e com o Palmeiras por mais um bom tempo. É verdade, né? E tanto o Renan quanto os empresários, eles se negaram a assinar o contrato, então, até por isso, a rescisão oficial lá no boletim informativo diário da CBF vai demorar um pouco para sair, né? Então, tá nesse imbróglio agora judicial essa questão da rescisão de contrato do Renan. E pegou muito mal também o fato dele ter se negado a assinar, enfim. Questões burocráticas aí, judiciais, eu acho. Vamos lá, então, falar de mercado da bola, porque sempre é o que a galera que nos acompanha aqui quer saber, né? Jogadores que saem, jogadores que podem chegar. Vamos começar com jogadores que podem chegar. Começando pelo Douglas Mendes, zagueiro de 18 anos, ele que realizou 8 jogos pela Ponte Preta, na Série B do Campeonato Brasileiro. E é um zagueiro destro, né? Eu imaginava uma contratação do Bragantino para um zagueiro canhoto. Essa contratação ela ainda não foi oficializada, né? Está nos trâmites ali das negociações, até onde sabemos, né, de informações inclusive que vieram lá de Campinas, o negócio está próximo de ser aí concretizado. O que você acha, Rodrigo? Você chegou a já assistir? Parece que é uma das revelações da Série B e o que nos contam de lá de Campinas parece que é um bom jogador, um jogador bem promissor, o Douglas. Sim, tem só 18 anos, é um zagueiro que virou titular da Ponte. O pessoal chama ele de DG, né? Mas é um cara que aos poucos está ganhando espaço lá e tem jogado muito bem. Agora, ele ser destro mostra que o Bragantino talvez esteja pensando numa saída do Ortiz, porque o Bragantino só tem trazido os zagueiros canhotos para jogar do lado esquerdo e destros para jogar do lado direito. O próprio Kevin mesmo só tem jogado do lado direito. E quando você tem o Renan saindo e você vai atrás de outro zagueiro esquerdo, aí você pode pensar que é o reserva ou o jogador para entrar no lugar do Renan. Mas como ele é destro, dá a entender que o Bragantino está pensando em outra posição. Até porque o Aidar, que era o outro canhoto, também saiu. Então hoje o Bragantino só tem um canhoto, que é o Natan. Então, se o Natan acaba saindo, sei lá, não sei, o Bragantino vai ficar até sem canhoto. Tudo bem, pode jogar com dois de pé direito, como jogou já outras vezes, mas dá a entender que talvez tenha proposta realmente para o Ortiz e o Bragantino já está pensando em talvez numa possível saída dele. E outro jogador que pode chegar também, jovem, de apenas 20 anos, é o Eric Popó. Isso mesmo, jogador do Oeste. Ele que foi um dos artilheiros aí da Copa São Paulo, do futebol júnior, né? Tem 1,90 m, uma força física, assim, incrível. Chegou até a ser especulado, se eu não me engano, no início da temporada
no Palmeiras, eu acho que ele marca gol na Copinha, joga contra o Palmeiras na Dois Copinha, gols. aí a torcida pede para a Leila comprá-lo, né? Ele fez 38 partidas pelo Oeste e marcou 19 gols. Então, assim, é brocador. E o Bragantino tá precisando de um centroavante, né? Eu acho que seria uma boa, hein, Rodrigo? O que você acha? Eu acho que é uma boa, sim. Aliás, o Bragantino, há um tempo atrás, há 2 anos, estava atrás do Vinícius Popó, que é outro, né? Outro Popó, que era do Cruzeiro. Esse daí foi pro Fortaleza agora. Mas o Eric Popó, que é com W-E-L-I-K, né? Um nome bem diferente. Ele, ele é um jogador interessante, assim. Eu estava vendo algumas coisas dele. Ele é um jogador forte, mas não é lento. Ele tem uma certa velocidade mais ou menos igual ao Hurtado, só que ele tem muito mais habilidade com os pés do que tem o Hurtado. Ele consegue usar bem as duas pernas, consegue tirar facilmente zagueiros que ficam na frente dele para finalizar. É um jogador bem interessante, que sabe se movimentar, tem mais qualidade, assim. Eu acho que é uma boa aposta, assim. Não sei exatamente quanto que ele vai custar para o Bragantino, mas eu acho que no final das contas acaba sendo uma boa, sim, ainda mais se você pode trazer de um clube como o Oeste que não te impede de usar ele no brasileiro, né? Sendo que hoje você tem esse problema com muitos jogadores que vêm da Série A. Verdade, né? E, bom, em contrapartida, tem os jogadores que estão deixando o Bragantino, até um processo natural, né? Porque para o elenco não ficar inchado, jogadores que não estavam sendo utilizados. Já falamos aqui do Aidar, que está no Júnior Barranquilla, inclusive jogando lá, né? O que é legal até para a evolução do jogador. Guilherme, que está na Série B, foi emprestado também para o CRB, está lá ao lado do William Correia, né? Que é um dos ídolos recentes aí do Braga. O Everton, surpreendentemente, foi para o Internacional, né? Ele que não estava jogando muito no Vasco da Gama e por conta lá do Mano Menezes, que já trabalhou com ele no Cruzeiro, ele acabou tendo esse empréstimo aí também ao Internacional. E as duas novidades, que são Bruno Tubarão. Bruno Tubarão vai ser emprestado ao Vasco, acho que está a vias aí de ser oficializado, ele já viajou, inclusive, para assinar contrato, realizar exames. Tubarão tem 27 anos, né? Um cara que foi muito importante por aqui em 2019, principalmente na Série B do Campeonato Brasileiro, em 2020 também, um jogador de muita entrega, de muita intensidade, mas que acabou perdendo espaço, né? Chegaram jogadores com mais qualidade, o Tubarão acabou perdendo espaço, mas é um cara sensacional e que vai jogar no Vasco da Gama, e que é um time gigante, inclusive, também, né? Apesar de estar na Série B. E o Leandrinho deve jogar no Londrina também, né? Na Série B do Campeonato Brasileiro. Londrina está bem, inclusive, na Série B, né? Está ali brigando pelo G4, é que tem os clubes grandões, né? Na Série B atualmente. Bahia, Vasco, Cruzeiro, Grêmio. Então fica um pouco difícil. Mas o Leandrinho também tem essa oportunidade de atuar mais. E quem segue afastado entre aspas, né? Treinando separado ali, em locais diferentes, inclusive em horários diferentes, é o Everson, lateral esquerdo, também deve ser negociado, Rodrigo. O Bragantino está fazendo uma limpa, né, entre aspas, no elenco. Não está vendendo esses jogadores, mas está emprestando eles, alguns porque acho que talvez ninguém teria grana para comprar agora, outros porque eu acho que o Bragantino ainda pode pensar que ele pode evoluir lá na frente, mas são realmente jogadores que não estão jogando. O Tubarão de todos eles foi o que mais entregou para o Bragantino, né? Teve o 2019, ele inclusive marcou o primeiro gol da história Red Bull, né? Aqui em Bragança, ele acabou marcando o primeiro gol lá contra o Brasil de Pelotas, então ele é um cara que foi importante. Os outros não, os outros chegaram para ser mais importantes, mas não renderam. Acho que o que mais decepciona é o Leandrinho, que é um cara que acho que muita gente esperava mais dele. Ele, por vários momentos, teve chances, mas nunca conseguiu fazer muita coisa. Bom, vamos começar então a responder as perguntas, né? Até porque várias são nesse sentido aí de quem chega, quem sai. Começar pelo Twitter, o Lucas Salema, grande Lucas Salema, o moleque é fera demais, realmente, tem dados aí do Bragantino pra caramba. Ele pergunta: qual a possível saída do Popó? A posição de centroavante não fica inchada, na nossa visão? Apesar das lesões, não caberia uma oportunidade ao Guilherme. Aí ele menciona o Guilherme Santos, né, que está jogando pelo Sub-23, por exemplo, ao invés de ir ao mercado. Concordo, concordo em geral, assim, no que ele acabou colocando na pergunta. Eu acho que a contratação é boa do Eric Popó, mas realmente acho que fica inchado. Até não entendi tanto assim quando o Bragantino acabou renovando o vínculo de empréstimo do John Hurtado, porque ele teve tempo de mostrar futebol aqui e, na minha opinião, não mostrou.
Gabriel Novaes, idem também, acabou não mostrando. Outros jogadores que tiveram oportunidade, como o próprio Gonzalo também, né, que continua na base do Bragantino, também não mostrou qualidade. O Ítalo já tem uma idade avançada. E o Alejandro, eu ainda tenho bastante esperança no Alejandro, porque eu vejo muita qualidade nele. Eu acho que vai mais ali do foco, e parece que ele está focado, né? Teve essa lesão, mas estava num bom momento o Alejandro. Mas eu concordo com ele, acho que está um pouco inchado, sim, e poderia dar mais oportunidade para o Guilherme, que é um bom centroavante, tem a bola parada. Acho que faltou oportunidade para ele no profissional, Rodrigo. Se chegar o Popó, vão ser 5 centroavantes, né? Vai ser o Ítalo, que tá machucado hoje e tá machucado há um bom tempo já. O Alejandro, que também tá machucado, e machucou logo na melhor fase da carreira dele dentro do Bragantino, né? Mas é um cara interessante, né? De muita qualidade. O Novaes, que nunca se encaixou tão bem como atacante, apesar de fazer gols importantes. Acho que ele nunca encaixou bem ali como centroavante, apesar de jogar às vezes também aberto, principalmente quando ele chegou. E o outro é o Hurtado, né? Que teve essa história aí de ele poder sair, né? Porque acabou. Nenhum clube quis contar com ele ou contratar ele, até porque ele é um jogador caro. Mas o Bragantino quis renovar. Então, quando ele renovou, eu até achei que o Bragantino não ia atrás de centroavante e esperava ficar com eles aí. Agora, se ele for trazer o Popó, porque eu acho que eles podem achar que ele. Eu já falei sobre as qualidades dele, mas de repente é uma oportunidade de mercado aí eles estão pensando em trazer, ou porque eles não contam com algum desses outros titulares aí, ou porque eles estão vendo como uma oportunidade mesmo, né? Porque se você for ver, o time vai ficar com 5 centroavantes, não vai dar para usar sempre eles, apesar de que o Ítalo e o Alejandro têm machucado bastante. É verdade, né? Bom, tem uma pergunta aqui também, né, no Twitter, do John. O John pergunta: cadê os reforços pontuais que chegam para ser titular? É uma pergunta aí, né? Cadê? Não vieram, né? E mesmo esses jogadores que estamos mencionando aqui não chegam para ser titular, né? O próprio Cauê, que chegou também, não chega para ser titular. O próprio Barbieri falou que é um jogador muito jovem, tem que ter uma cautela, tem uma questão de adaptação, tanto física, né, quanto também de esquema de jogo, enfim. E o Bragantino não contratou e não sinaliza que vai, né, Rodrigo? Eu acho que o último jogador que o Bragantino contratou que virou titular rápido foi o Johan, né? Porque até o Sorriso virou um titular, mas que às vezes não joga, às vezes pede posição pro Alinho. Isso também porque perdeu o Coelho, né? Porque acho que se o Coelho tivesse ficado, ele seria o titular. Daí você tem o Andrés Hurtado, que briga ali com o Aderlan, mas o Bragantino não tem contratado muitos jogadores para serem titulares de cara. O próprio Natan, que hoje é titular, chegou como reserva e depois ele acabou ganhando a posição ali com a saída do Fabrício Bruno. Então, eu acho que o Bragantino não deve ir atrás desse reforço pontual, ou se vai, deve ir no último momento ali da janela e vai tentar meio que fazer o que já fez antes, pegar jogadores bem novos para ser titular daqui 1 ou 2 anos, assim, essa acho que parece ser a ideia do clube hoje. Claro que pode acabar trazendo um jogador que não espera tanto e ele pode encaixar rápido, mas não está parecendo que o Bragantino vai atrás de 3 ou 4 jogadores para serem titulares, assim, ou perto disso. Bom, vamos agora para a sequência de perguntas do Gabriel Fontes. Ele caprichou realmente nas perguntas, mandou várias. E ele contextualiza a primeira, né, falando que não mora em Bragança, mas sente que o apoio do torcedor nos jogos baixou, principalmente depois que o time modificou a sua identidade visual, já que em 2019, né, ficando em segundo ou terceiro aí no ranking público do brasileiro, e hoje é o antepenúltimo, era na Série B no caso, hoje o antepenúltimo aí, é 18º colocado na questão do ranking de públicos, né, dentre os clubes da Série A. E ele destaca também que o time até tem se esforçado, envia ônibus, tem o sócio torcedor de melhor custo-benefício do país, realmente, né, o plano mais barato lá é de R$ 24,90, você pode ir em todos os jogos, no caso. E a torcida não tá apoiando, o Barbieri já citou isso em coletiva também. E nós que moramos na região, o que nós achamos, né? Tá faltando mais aí para o torcedor apoiar o Bragantino. E aí, Rodrigo, o que você acha? Olha, já pensei em várias hipóteses aqui, e já falamos aqui bastante, inclusive, sobre isso, e eu realmente não entendo muito, assim, o porquê a torcida não vai. Tem até quem diga, na Série B não tinha tanto aquele torcedor que torce para um time e tem o Bragantino como o time querido, assim, né? Na Série A a galera já torce mais ali para o Corinthians, São Paulo, não sei o quê. Você acha que isso pode ser uma das alternativas ou uma mudança realmente que o time teve
na questão de identidade pode ter também impactado? Aconteceu muita coisa nesse tempo, né? Então tem várias coisas que podem ter influenciado. É difícil responder com uma só e provavelmente não é uma só. Acho que a identidade de todas é a que menos faz diferença, porque o clube jogando a Série B tinha bastante torcida, é verdade, mas na hora que você vai comparar a média, não é tão assim diferente da média atual. Acho que na Série B ficou perto de 8.000, hoje está com 5.000 e pouco. Então, assim, não é uma diferença tão grande. A diferença é que na Série A você tem o Flamengo que joga com um estádio maior, com mais torcida, o Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Todos eles têm estádios bem grandes. Sei lá, na Série B você tinha o Coritiba naquele ano que tinha um estádio grande que tinha mais torcida que o Bragantino. Então tem a ver também com o tamanho do estádio, né? Não é só essa questão. Se você for ver por tamanho de estádio e número de pessoas dentro dele, acho que o Bragantino talvez fique até na frente de alguns outros times. Mas acho que de qualquer forma, em 2019 foi um momento muito da novidade também. O pessoal queria entender o que que era aquele novo Bragantino, o que que era aquele novo momento, e o cara acabou ganhando, o time acabou ganhando muitos jogos e o cara acabou se acostumando aí no estádio. E a pandemia tirou esse costume, né? Porque o Bragantino jogou um ano e meio praticamente sem ter torcedor no estádio. Isso tira um pouco da rotina, um pouco do dia a dia de ir para o jogo, tudo. Os times da capital, os times de outros estados já conseguiram retomar isso. Você vê agora já vários jogos que estão lotados e várias sequências. O do Bragantino ainda não, porque eu acho que o Bragantino, na hora que era para voltar e ter vários torcedores, pegou uma fase um pouco ruim. Eu acho que isso atrapalhou um pouco e não teve muita gente indo. Mas, de qualquer forma, eu acho que não é tão assim a tradição do torcedor, talvez do interior, em tantos jogos. Acho que você tem poucos casos de cidades do interior que têm estádios com muita torcida. Então, acho que o Bragantino vai ter que trabalhar para trazer mais a região, para fazer ser mais comum ir no jogo e sempre que puder melhorar o estádio, ter mais coisas interessantes para quem puder ir no jogo poder aproveitar. Bom, e ele faz mais perguntas, né? Ele pergunta sobre o CT, se o CT tem passado por como que tá as obras no CT. Não é mesmo, né? Tá lá construindo, não tem muito que dizer sobre. Se tem alguma mudança estrutural na visão, não. Acho que não, né, Rodrigo? A gente tá lá todos os jogos, não vi nada de mudança A estrutural. última, a última é que agora tem um chão pintado para cadeirante lá depois da história do torcedor lá que não pôde ver o jogo. Isso agora tem. Acho que a última mudança foi essa. É. Ele pergunta se é verdade que um jogador do Cerezo Osaka está fazendo intercâmbio aqui. E mandamos algum jogador nosso para o Japão para ter essa troca. Não, nenhum jogador do Japão, do Bragantino foi para o Japão. Mas sim, tem um jogador aqui do. Ele tem 18 anos de idade apenas, né? Shinozuki Kinoshita, o nome do cara. Ele vai ficar um mês treinando no Red Bull Bragantino por conta dessa parceria do Braga com a Yanmar, que é uma marca japonesa, né? Uma empresa japonesa. E ele está treinando com a base, realmente. Né? Tem apenas 18 anos, não está no principal. E é uma dessas experiências, né? Que tanto o Bragantino quanto o Cerezo Osaka terão. Essa empresa, a Yanmar, é dona, né? Do Cerezo Osaka, time que joga J-League lá no Japão. Então vai ter essa integração, troca de compartilhamento ali também, né? De experiências, ideias de futebol, de gestão, enfim. Eu acho bem da hora, Rodrigo, esse intercâmbio aí. E é uma parceria que nós até já falamos aqui, né? Ela vai muito além, inclusive, do que só uma estampa ali na camisa. Vai, e acho que vai ser interessante ver o que mais vai poder acontecer. Essa é a primeira coisa um pouco mais diferente, né? Um jogador vir treinar aqui. Não sei se o Bragantino pensa em fazer pré-temporada lá, se os times pensam em se enfrentar, um vindo para cá, o outro indo para lá para fazer um jogo amistoso, seria, seria legal também. Mas acho que é uma coisa interessante, assim. Vamos ver como é que isso daí consegue evoluir e como é que contribui para o Bragantino. Bom, o Juninho, ele pergunta: o clube não está enxergando a janela como um reforço, apenas buscam mais do mesmo para revenda no futuro. Acham que isso é o ideal para o cenário atual do clube? Não precisamos de reforços pontuais experientes para resolver os problemas? E aí, Rodrigo? Eu acho que eles estão pensando em trazer esses caras para o ano que vem. Porque no resto dessa temporada você só vai jogar o brasileiro. Acho que o Bragantino entende que com o elenco que tem, mais um ou outro jogador consegue classificar para a Libertadores, para depois poder gastar em jogadores que vão ser titulares.
Para mim está parecendo que a ideia deles no momento é essa. Nem acho que seja trazer jogadores jovens para revender depois. Acho que é só para repor alguns que vão sair. Sei lá, o Tubarão sai, você traz o Cauê. Sai o Leandrinho, tem o Cauê lá também. Os outros jogadores da base podem ir subindo. Acho que a ideia é mais essa do que necessariamente ter jogadores para serem titulares agora. A não ser que percam um outro jogador, coisa que pode acontecer também, sei lá, Natan, Arthur, Léo Ortiz, principalmente são jogadores mais cobiçados pelo mercado internacional. Bom, o Franci Clécio, né, Santos, aliás, um salve para ele, que está sempre aí participando com a gente também. Ele fala que como o CT vai ser entregue antes da conclusão do estádio, vai ficar tempo jogando ali em Campinas, São Paulo, e mesmo assim treina em Atibaia. Não vai ficar uma contramão, com o clube tendo que percorrer muita estrada. Nós já falamos aqui, não sei se foi no vídeo anterior ou no retrasado, né, que existe uma possibilidade de continuar jogando em Bragança. Não no estádio na Bia Bichedi, o Rodrigo até citou o Santiago Bernabéu, mas acho que aqui, pela intervenção ser maior, vai precisar realmente colocar abaixo ali e construir tudo de novo, né, para transformar um estádio como é o estádio na Bia Bichedi numa arena. Mas no estádio municipal, o Cícero de Souza Marques tem uma ideia, ela ainda não é uma notícia oficial assim, mas acabou saindo assim essa possibilidade de fazer algumas adequações no estádio municipal aqui de Bragança Paulista e continuar jogando aqui. Mas se não, vai ter que mandar mesmo em São Paulo e Campinas. Vai ficar a contramão, mas é por um tempo, né? Não vai ser para sempre, então acho que não teria muito problema. E nem é tanto assim, porque você pega Atibaia, Campinas, 1 hora você tá lá, e São Paulo também é 1 hora. Então, não é algo assim tão complicado, porque e assim, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe como é que vai ser, quando que vai começar, quais são os lugares disponíveis para o Bragantino jogar, o que que o Bragantino vai pensar de estádio para usar. Tem muita coisa para acontecer e muitas possibilidades. Acho que tudo são hipóteses de situações que a gente ainda não sabe exatamente quais serão e aonde o clube vai trabalhar nesses casos. Bom, e um abraço para o Vitor Gabimelo. Ele perguntou sobre o DG da Ponte, sobre o Eric Popó também. Nós já mencionamos aqui, já falamos um pouco, mas deixa registrado aí o salve aí para o Vitor Gabimelo também, que participou lá no Instagram. Então nos siga, eu e o Rodrigo, no Twitter, né? @DiegoPRZ97. E o Rodrigo também tá lá no Twitter dele, que é o Rodrigo SXP96. E temos também, né, lá o DP __ channel no Instagram para você também acompanhar. A gente tem postado bastante notícia, né, de esportes, não só de futebol, não só do Bragantino, mas de esportes na região. Aqui tem também a CBAT, aqui em Bragança Paulista, enfim. A gente tem postado bastante coisa lá, matérias do Rodrigo e dentre outras coisas. Bom, Rodrigão, acho que é isso, né? O nosso giro de Petiano de hoje. É isso, domingo o Bragantino tem um jogo, domingo não, sábado o Bragantino tem um jogo um pouco diferente, ele joga com o Atlético Goianiense, que é um time que nas Copas tem mais de 70% de aproveitamento e no Brasileiro não tem nem 30, tem 28, né? Sorte que o Bragantino vai jogar com eles no Brasileiro, né? Então vai ser mais fácil jogar, porque o Atlético ganhou, inclusive, do Luis Soares essa semana, ganhou do Nacional, lá onde o Bragantino tomou 3-0, o Atlético foi lá, ganhou com o Luis Soares e tudo. Então, acho que tem tudo para ser um jogo em que o Atlético ainda vai usar os reservas e o Bragantino acho que tem que aproveitar isso aí para tentar ganhar e continuar na parte de cima da tabela. Para esse jogo, o Braga conta com uma volta importante aí do Johan, né? O Johan vai ser relacionado. Não sei se vai começar como titular ou não, provavelmente sim. Ele acabou se recuperando, né? Após a cirurgia, fraturou 2 partes da mão, voltou a treinar com o grupo, né? Com contato essa semana e já está à disposição. É isso, rapaziada. Valeu, agradecer aqui aos nossos patrocinadores. Primeiramente, Oregon Estacionamentos. Agradecer aqui ao Rodrigo e o apoio. Também o apoio do professor Marcos Maia, lá da FATEC. E do Valdeci, meu parceiro Valdeci, RB Sistema de Seguranças. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto.